Queridos, tudo bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Patcast. Vocês já vinham me pedindo há muito tempo. Patrícia, por que você não traz convidados? Traz um convidado para contar a história dele em Portugal. Acabou, não precisa pedir mais. Está aqui o primeiro episódio do nosso Patcast. Nesse Patcast eu vou trazer gente de Portugal inteiro, portugueses, brasileiros, para contar um pouco da experiência dessas pessoas para você. E hoje eu tenho a nossa primeira convidada. Por que eu quis chamar essa pessoa? Porque ela vai acalmar o coração de todas as mulheres que estão aí do outro lado, que têm filhos, que eu acho que a maior angústia quando a gente muda, sem dúvida nenhuma, são os nossos filhos. A minha convidada de hoje é a pediatra dos meus filhos, doutora Mônica Miranda Batista, médica, pediatra, com especialidade reconhecida no Brasil e em Portugal, vai estar aqui conosco falando tudo sobre a saúde aqui em Portugal. Muito obrigada por estar aqui. Pelo achar uma brechinha na tua agenda para estar aqui com a gente. Pois é. Ainda mais na segunda-feira, mais complicado que o telefone não para de tocar, né, gente? É uma loucura. Eu tô aqui com esse... Graças a Deus desliguei, porque senão isso aqui fica calma, avisando. Os WhatsApps todos. Não, é uma loucura. Agora acham a gente em todos os lugares. Eu trabalho muito com WhatsApp, né? Então, as pessoas passam mensagem pelo WhatsApp. Eu peço, gente, não me liga. Até meus filhos reclamam que eu não atendo o telefone. O bom é o WhatsApp. O WhatsApp. Aí... Isso já é... Olha só, isso que você está falando já valeu todo o podcast. Porque as mães que estão no Brasil ficam pensando assim... Eu quando vim, falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falo com a minha pediatra a hora que for. Se acontecer algum problema, quem vai cuidar de mim e dos meus filhos lá? Não é fácil. 80, 100 por dia, às vezes, eu tenho. Dependendo da época do inverno. O que eu peço é até... Agora eu pedi, gente, quando for exame de sangue, a receita que precisa, manda um e-mail e deixa as urgências para o WhatsApp. O WhatsApp para urgência, porque eu já não estava dando conta. Porque senão fica tudo, né? Não, pergunta assim... Meu marido está precisando de um médico do próstata. A senhora sabe? Eu falei, meu Deus, no WhatsApp. Aí o outro que está com falta de ar fica para trás. Então, né? Aí a gente assim divide um pouquinho, já está... No último mês e meio está mais fácil. Eu imagino a loucura. Ainda mais com tanto brasileiro aqui. Mônica, quantos anos de Portugal? Eu vim em 2011. São 12 anos e pouco. O que te fez... Você, uma médica... pediatra no Brasil, um país com 220 milhões de habitantes, bem sucedida, com uma clínica com não sei quantos mil pacientes. É verdade. O que fez você, seu marido, colocarem os filhos na mala? 2 filhos e 2 cachorros. Pois é. O que fez você mudar? Foi uma loucura. Foi assim, em 2007 nós tivemos um assalto muito sério, muito complicado, enfim, com crianças, com arma, e no Rio de Janeiro às 7 da noite. Você morava onde no Rio? Na Barra. Na Barra, E tinha um consultório no Via Parque. Claro. Há mais de 8 anos no Via Parque. Eu comecei... Eu sou formada há 30 anos. Estou fazendo 30 anos formada agora em junho. Comecei a atender em 92 no Miguel Couto, antes mesmo de me formar. Então, são 32 anos de pediatria, 30 de formada agora em junho. E logo que eu me formei, o meu chefe da faculdade, e que por acaso também foi meu anjo, assim, que ele falou, quando você se formar, você vem ser minha assistente. Então, eu comecei a fazer consultório muito cedo. Entendi. Muito, muito cedo. Por isso, tantos pacientes. Pronto, eu tenho histórias engraçadíssimas. Outro dia eu atendi, um parênteses rápido, uma paciente que atendi ela aqui em Portugal, mãe de 30 e poucos anos. Quando ela chegou em casa, ela mandou uma mensagem, Mônica, fiquei a consulta inteira... olhando para tua cara, eu falei com essa mulher, perguntei para minha mãe, você tinha sido minha pediatra? Mentira! No Rio. Ela veio para Portugal, casou com um gringo, teve a menina e pronto. Olha que engraçado. Então, assim, são muitos anos, né? Você deixou tudo isso para trás? Aos poucos. O que eu fiz? Primeiro, eu não contei para ninguém, porque isso ia gerar ansiedade e eu não sabia se ia dar certo. Eu contei para ninguém, mas ninguém nem amigo. A única pessoa que sabia era minha mãe, e meu pai, e mesmo meu sogro e minha sogra, eu demorei para falar, porque eu sabia que eles iam ficar preocupados. Em choque. E aí eu comecei o processo, vi a documentação. Na época não tinha apostilação diária, então cada documento, cada certificado tinha 2 assinaturas. Eu tinha que pegar a firma de cada um.
Então, ia o motorista para Nova Iguaçu, a minha mãe para Barra, para pegar a firma de cada documento e depois a assinatura no consulado. Isso foi uma fortuna e demorou séculos. Ainda é uma fortuna. Mas a apostelação da AIA facilitou mais, né? Porque naquela época, você imagina, quantidade de congressos. Eu fiz pediatria. Depois eu fiz pós-graduação de imunoalergologia. No México, eu morei 1 ano e meio no México, fiz psiquiatria durante 8 meses. Então, eu tinha documentos... Então, você já era do mundo. Já, sempre fui. Sempre fui. Eu fui. Isso, para mim, sair do Brasil não foi difícil. Entendi. Por quê? Eu ainda estudante, fiz um fellowship nos Estados Unidos. Meu marido foi estudar, fazer um pós-mestrado, e eu fiz uma coisinha na Filadélfia um tempo. Depois, eu entrei para a residência, tranquei a residência e fui morar no México, 1 ano e meio, e fiz a residência, consegui um estágio com os residentes de psiquiatria lá. Tive meu filho mexicano, minha filha mexicana também. Depois voltei e fiz pediatria. Ainda recém-casada, ainda ficamos uns meses Argentina, Rio. Então, sair de para qualquer outro país não foi difícil. Foi um drama. Não foi difícil. O que motivou a tua vinda foi a violência. Na verdade, como você falou, a gente já era do mundo, aí... não tinha dificuldade. Meus filhos já tinham passaporte português, com meu marido português, graças à minha sogra. E a gente já tinha essa experiência de morar fora, não era difícil sair do Brasil. Entendi. Era uma coisa... Seus filhos tinham quantos anos? 28 e quase 26. Hoje, né? Hoje. Não, mas quando eles vieram? Sim. Gabriel tinha 15 para 16, Mariana tinha 13 e pouco, 13 e meio para 14. Como é que foi a mudança deles? Não foi fácil. Não foi fácil. O Gabriel é engraçado, né? É uma pessoa muito... Parece comigo, assim, todo falante, dado e tal. Tem amigo, tudo que é lugar, ele tem 1000 amigos. E ele rapidamente se encontrou. Ele teve uma situação na escola, foi para a escola pública, com uma amiga minha, conseguiu na melhor do país, era do Restelo na época. E o Gabriel, no primeiro dia de aula, a professora falou, olha, você troca o seu sotaque, senão você está reprovado. E ele, só que ele toca guitarra, violão, já falava inglês fluente, já arranhava o espanhol. Rapidamente... Integrou. Em 4 semanas ele estava falando tuga. Ele estava com sotaque tuga. Era uma coisa inacreditável. E até hoje, assim, ele vai no restaurante, olha para o garçom, fala com sotaque português. Olha para mim, amanhã. Aí ele é carioca, sabe? Os meus são assim. Os meus são assim. Mas vocês vieram pequenos. Ele já tinha quase 16 anos, né? Foi impressionante. A minha filha é muito engraçada. Ela fala com sotaque, sabe falar com sotaque português, mas ela faz questão de ser carioca. Até o fim. Os meus, eles... E o mais engraçado é o seguinte, que ela tem um namorado há 8 anos, que eles moram juntos e tal, que é português, e ela já brasileirou ele, né? Ele é português, ele fala, vou ao banheiro. Aí o pai dele fala mesmo, ele vai lá para casa para falar banheiro? Como é que pode? Não fala casa de banho. Então, é engraçado isso. Então, eles se adaptaram, não foi fácil. Naquela época não tinha brasileiro, 2011. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. O Brasil estava voando. Quando né? a Mariana entrou no colégio, ela era a única brasileira no colégio inteiro. Agora, me diz uma coisa, um ponto que você tocou, que a gente vai falar um pouco mais sobre saúde, mas foi interessante esse adendo. Teus filhos vieram para cá, você médica, os meninos foram fazer escola pública. Porque, para já eu não tinha trabalho, né? Meu marido veio com uma proposta, ele estava fazendo doutorado, e não era bem o que a gente achava que era. E eu fiquei indo e voltando. Uma amiga nossa... Atendendo os seus clientes no Brasil. Sim. Primeiro ano, 2012, eu fui 9 vezes ao Brasil. Eu ficava... Para você ter uma ideia, a menina da TAP já me conhecia. Oi, doutora, a senhora... Ela pegava uma cadeira do lado, ela dizia que estava quebrada, para eu poder deitar. A Sheila, agradeço, Sheila. Se você estiver vendo, um beijo. Não, ela era uma fofa. Ela fazia assim, ai, doutora, a senhora... Eu chegava às 7 da manhã, às 9h30 eu estava na Barra atendendo. Ia até às 8 da noite. Outra coisa, eu não tinha mais casa, eu não tinha mais carro, eu não tinha mais nada. Onde é que eu ficava? Meus pais moravam na Zona Sul e eu atendia na Barra. Graças a 2 amigas muito queridas, eu ficava hospedada na casa delas. Então, peraí, deixa eu só me organizar. Você mudou... Uma loucura, né? Não, você mudou, chegou aqui, você não conseguiu validar a tua especialidade, logo o teu diploma é a tua especialidade. Não, o diploma não. O que acontece? Eu só saí do Brasil médica. Então tá. Então você já estava com o teu diploma validado. O que acontece? Você não validou a especialidade. A gente começou a pensar na ideia em 2007, tá? Quando foi...
vi essa documentação toda, fiquei mandando para cá e tal. E aí, naquela época, era o seguinte, você tinha 2 alternativas. Ou você fazia um exame, que elas podiam perguntar qualquer coisa, de qualquer coisa, não necessariamente pediatria, porque era para ser médica em Portugal. Podia ser ginecologia, cirurgia e tal. Ou você defendia uma tese. Eu preferi fazer uma tese. Então, eu quietinha no Rio, fiz uma tese que foi sobre alergia à proteína do leite de vaca, porque eu sou alergista. Então, juntei as 2 coisas. Um trabalho bem documentado que eu tinha do paciente meu e tudo. E mandei para cá. Eles olharam e disseram, ok, você está aprovada, pode vir. Em maio de 2011, teve um congresso na Itália. O ESPGHAN, que é o Conselho Europeu de Nutrição. Todos os anos eu tento ir. Esse ano vai ser em Milão. E aí eu falei, vou, e eu quero defender a tese mesmo, pagar uma passagem só. E vim. Quando cheguei aqui, defendi, foram 2 horas de defesa, perguntaram várias coisas relacionadas à alergia à proteína do leite de vaca, era uma banca com 3 médicos. E aí, para minha surpresa, falaram assim, agora é a sabatina. Eu falei, oi? Como assim? A gente vai perguntar qualquer coisa sobre qualquer coisa. Sinceramente, se eu pudesse cavar um buraco, eu tinha cavado. E aí a médica falou, mas a senhora não está preparada? Eu falei, olha, eu vim para defender uma tese, estudei coisas relacionadas. Agora, sobre tudo, não sei, né? E ela, enfim, acabou que deu certo. Passei e eu achei que ia demorar e ela me deu na hora o documento. Que fantástico. Foi uma loucura. E aí a gente já tinha vindo antes, um ano antes, já tinha trazido os meninos. A gente vinha muito a Portugal, temos família aqui. E aí naquele momento eu liguei para uma grande amiga e falei, amiga, o que eu faço? Vem ou não vem? Ela é carioca, casada com um português que morou muitos anos no Brasil, trabalhou com meu marido. Ela falou, amiga, deixa comigo, vou arrumar a escola para você, tá tudo certo. Tudo. E aí, um mês depois, meu filho tinha escola, ela já tinha visto um aluguel, e a minha comadre falou, não, você fica no meu apartamento enquanto isso. Pronto. Meu marido e meu filho vieram na frente, eu fiquei com a minha filha, porque eu queria avisar os pacientes. Fazer esse desmame, avisar né? os Porque pacientes. você tinha quantos mil pacientes numa clínica? 5.000, sei lá. Pois é, avisar que paulatinamente eu atendia todos os dias, das 9 às 7, 8 horas da noite, lotado o consultório, uma loucura. Entendi, então, agora ficou claro para mim, você veio, fez toda a parte da validação do seu diploma, fez do Brasil, veio para cá já médica e aos poucos foi fazendo esse desmame do consultório de lá. Exato. Entendi. E era muito engraçado porque surgiu uma oportunidade em 2012 para trabalhar no hospital público, que estava abrindo. Muito bom, o projeto foi muito interessante, eu fiquei 7 anos lá. E quando eu tive a proposta, eu falei, olha, eu tenho uma condição. Eu não atendo adulto há 20 anos. Então, eu tenho que atender criança. Não, é para trabalhar na urgência infantil. Então, existe muito isso aqui. Você é médico especialista no seu país ou não, mas você é generalista, mas atende criança. Então, eu era um médico clínico geral que atendia criança. Entendi. Em 2012, eu também abri meu consultório em Lisboa como médico geral que atende crianças. Entendi. Eu não era especialista, ainda não podia dizer... A tua especialidade levou quanto tempo para sair? Saiu em 2018. Ao todo, 6 anos. De 12 a 2018. Por quê? Em 2013 eu comecei a ver, você tinha que fazer um currículo. Esse currículo, meu, tem 200 e tantas páginas. Você imagina juntar esses países todos, esses documentos todos, provar cada um. Nessas idas ao Brasil, eu peguei cartas de recomendação. Eu peguei de todos os meus professores da residência a carta de recomendação. Depois... Aqui em Portugal, eu trabalhei em várias particulares e públicas. Eu peguei carta de recomendação de todos os meus chefes. Entendi. Aí você foi montando o teu dossiê. Aí meu chefe falou, Mônica, você tá mal, você tem muitas horas de urgência, porque só o Miguel Couto tinha não sei quantas mil horas, mas você falta neonatologia. Fiz um estágio no Hospital São Francisco Xavier, gratuito, sem ganhar nada. Fiz uma pós-graduação do Santa Maria. Então, não é um processo rápido. É um processo que tem que querer. Tem que querer muito. Você tem que querer estar assim, aqui, porque você dá alguns passos para trás na tua vida profissional. E, na verdade, eu não precisava ter especialidade de pediatria, mas era uma questão de orgulho. Eu já vim com 41 anos, né? Então, assim... o recomeçar. E eu falei assim, eu vou recomeçar, mas eu quero ter minha especialidade válida. E eu, pronto...
correr atrás disso. Agora, uma coisa que é importante para você que é médico e está assistindo a gente, esse é um processo que faz parte. Você não tem muito volta a dar nisso, você tem especialidades que têm tempo menor, outras com um tempo tão longo quanto o da Mônica, mas é pensar nisso. Você vai ter que rever alguns valores, vai dar alguns passos para trás, vai recomeçar numa área que você já tem um background muito bom, mas você tem que ter um propósito para essa mudança. Claro. No teu caso foi a segurança, teus filhos. Eu queria que meus filhos crescessem. Meu marido falou, não quero que os meninos virem adolescentes aqui. Pronto. Eu tinha um pânico. Pronto. Quando eu pensava na Valentina, que é danada, no Brasil. Não, falei, não. Agora deixa eu te tirar uma dúvida com você, que as mães devem estar perguntando, né? Na sua visão, existem diferenças significativas na saúde pediátrica de Portugal e do Brasil? Eu acho que é o seguinte, não é Portugal-Brasil. Tem duas grandes linhas, né, médicas, europeia e americana. Tá? A americana, pede-se mais exames, é mais intervencionista, se usa corticoide demais, se usa antibiótico demais. Você consegue rapidamente um especialista, você consegue marcar um gastroenterologista, especialista só em tal coisa. O Brasil segue essa. O Brasil segue essa. Ah, tá claro. A europeia é diferente. Você tem o GP, que é o General Practice, que é o médico de família em Portugal. E muitas vezes ele faz uma filtração disso, né? Ou seja, você não precisa ir para o especialista, vamos fazer essa medicação. Se não melhorar, eu encaminho para o especialista. É assim que funciona, tá? Entendi. Portugal, nesse aspecto, mudou um pouquinho nesses últimos 12, 13 anos. O que acontece? Os hospitais particulares cresceram muito aqui. E hoje em dia, se você tem acesso à saúde particular, você consegue marcar um especialista. Sim. Entende? Na Holanda não consegue. Eu sei que minha filha morou 3 anos na Holanda. Ela pagava um seguro-saúde caro, porque ela era obrigada a ter, mas ela tinha que ir no GP. E se o cara não quisesse encaminhar, Patrícia, não encaminhava, não. A gente percebe uma mudança aqui. Portugal tá diferente. Agora, para mim, ficou claro essa linha americana e a europeia. A europeia, ela é muito menos intervencionista. Eu brinco, eu falo isso nas primeiras consultas. Depois de 30 anos, 20 lá, 12 aqui, eu tento estar no meio do Atlântico. Que é o melhor dos Porque eu mundos, acho que, assim, se a gente conseguir ver o bom de cada país e tentar, né, de cada linha, não é de cada país, entendeu? Eu acho que não é Portugal, acho que é o jeito diferente de europeu e americano. Eu acho que isso vai dar uma acalmada no coração de muitas mães. Por quê? Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui, com 7 dias, o João teve uma infecção de garganta, que virou uma otite, enfim. E eu fui na médica, eu fui nas urgências, porque o meu seguro-saúde, ainda não estava válido, tinha alguma coisa. Lá fui eu. E aí a médica virou para mim e falou, primeiro ela me deu uma bronca, porque aquilo não era uma urgência. Eu já, tem razão. E aí doutora, o que a senhora acha de dar antibiótico? Porque ele já está assim uns 4 dias com febre. 4 dias, devia ter 4 horas, porque o brasileiro com 4 horas. Não, ele estava no 3º dia. Vai. Aí a médica falou assim, mas antibiótico agora? Não, a gente tem que esperar o corpo dele reagir. Aí eu saí de lá assim, então, meu Deus, vou ter que esperar o corpo dele reagir. Aí esperei mais. Quando foi no 7º dia eu fui, ela olhou. Não, tem muito pouco pus, vamos esperar um pouco mais. Aquilo para mim foi a morte, porque no Brasil a gente está acostumado assim, é prático, rápido, dá logo um antibiótico, dá logo isso e resolve, né? E aqui, ao longo desses anos vivendo aqui, eu percebo que é exatamente ao contrário. Então, não é, aí às vezes a gente julga e fala, não, porque o médico é ruim. Não, não é. É porque a metodologia, agora que você explicou, para mim ficou claro, é muito menos intervencionista do que a americana, muito menos exames, aquela lista de exames que a gente sai do Brasil. Até porque a medicina europeia, ela é muito social, né? Então, o médico na rede pública, principalmente, e até a cabeça do médico mesmo na rede privada, ele pensa, eu não vou onerar o Estado. Eu não vou onerar o paciente. Para que eu vou pedir esses exames todos? É diferente do Brasil, que você tem um cartão de momento da vida. Porque o que acontece? No Brasil, você não paga por exame. Aqui você tem uma coparticipação, isso é importante.
explicar para os seus clientes. Porque, eu fiz seguro-saúde. No Brasil, você faz aqueles exames todos. Todos de graça, não paga nada, 1000 vezes. Se é hipocondríaco, volta 200 Ressonância, tomografia, não sei o quê. Eu aqui paguei uma ressonância, foi caro. É caro. Mesmo com seguro, né? Então, para passar uma ressonância, o médico pensa 2 vezes, né? Não, porque se for para o Estado, vai sobrecarregar o Estado se não tem necessidade, e se a pessoa for fazer no privado, vai doer no bolso dela. Claro. Então, você tem uma visão, o resultado disso é completamente diferente do que a gente está acostumado. Claro. Então, as mães chegam aqui e ficam assim muito impactadas com essa visão que é completamente diferente. Certo. Perfeito isso. Agora, vamos lá. Você atendeu 10 anos nas urgências aqui em Portugal? Foi. 2012 a 2022. Em 2022, como eu comecei no Miguel Couto em 92, dia 25 de abril, dia da Liberdade, foram 30 anos de urgência. Eu falei, chega, 30 anos de urgência. Mas eu te confesso que eu sinto saudade, porque aquela bagunça da urgência eu imagino, deve ser uma loucura. É legal. Né? Mas eu falei, 52, eu tinha 52, eu falei, já tá bom, 30 anos deu. Desde quando eu cheguei aqui, eu sempre ouço dizer dos meus amigos portugueses que, Patrícia, se acontecer alguma coisa séria, é na urgência, e a urgência é eficiente. A urgência do público é eficiente. Você que trabalhou 10 anos nas urgências do hospital público aqui em Portugal, é eficiente mesmo? É eficiente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Queimadora. Hospital Dona Estefânia. Não é que um hospital privado não tenha hoje capacidade de atender. Tem. Mas, na Estefânia, se for, por exemplo, ninguém sabe, né? Ninguém fala, mas extremidades é uma coisa que tem que ficar de olho. Porque a queimadura for grave na extremidade, pode dar uma cicatriz, você fica com o dedo torto. Você perde a mobilidade, né? Então, se tiver tem um cirurgião plástico, ou tem acesso, ou então, olha, o cirurgião plástico não está aqui. A gente vai fazer aqui o primeiro atendimento. Eles mandam o follow-up. Então, Entendi. Eu peço sempre. A queimadura, por exemplo, eu falo, Estefânia, não tem... Você sabe que eu tenho um caso de um amigo, nós estávamos num churrasco na casa dele, e as crianças jogando bola, a bola caiu na casa do lado, num terreno que estava meio abandonado, e tinha aqueles tapumes, só que de metal. Quando ele voltou com a bola, ele abriu. Mas abriu da pele caída, eu vi a gordura. Eu entrei num pânico. E eles são uma família super alto padrão. Eles, não, vamos para o hospital agora, para o privado. Eu falei, não, esquece, isso é grave, vamos para o público. Eu liguei. Em 8 minutos, o Enem chegou. Ele foi para o hospital de Cascais. 1 hora depois, ele já estava de volta, foi atendido por um cirurgião plástico que costurou Pois tudo. Essa é a vantagem. Então, bate a informação que a gente tem com o que você vivenciou aí. Como era no Brasil uns anos atrás. Há 30 anos atrás, no Brasil, quando você sofreu um acidente, o que você ia? A gente é do Rio, Miguel Couto. Souza Guiar. O público era a nossa referência no Brasil. Aqui é total. Que bom, isso acalma o coração das mães que estão aí, né? Primeiro, entender que é uma medicina diferente, e 2, a urgência do público em Portugal, ela funciona de verdade. Ela tem estrutura de equipamento boa para todas as áreas. Eu vejo muita gente ótimo. Eu trabalhei no público, no CTI de neonatologia, e que era excepcional, e trabalhei no Beatriz Ângelo, 7 anos. Eu tinha acabado de ser inaugurou 2011, eu entrei em 2012. Então, que era excepcional. Eu levei meu pai é médico, eu venho de família de médico, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô. Levei papai no hospital, ele falava, isso aqui é público? Eu falei, é público, pai. É uma realidade diferente mesmo. Que bom, porque isso acalma bastante o coração das pessoas. Vamos lá, uma dúvida importante. O que você pode dizer para as mães que estão no Brasil com essa angústia toda de mudar para cá, a saúde do filho? Você consegue acalmar o coração delas e dizer, olha, calma, vai funcionar? Isso que eu falei, Portugal culturalmente é muito parecido. Na Europa, eu acho que é muito parecido com o Brasil. E o que eu falo, por exemplo, quando me perguntam, caderneta de vacinação, dá um exemplo. Vamos lá, caderneta de vacinação.
Algumas vacinas são importantes para o Brasil. Febre amarela. Aqui não tem. Não tem. Hepatite A. Aqui não tem. Existe hepatite A em Portugal, mas é restrita a um grupo de risco, que não são crianças. Mas eu falo, vamos fazer a caderneta dos 2 países. Eu tenho pacientes, por exemplo, a avó mora na África do Sul. Eu tenho que saber o que tem na África do Sul. E aí eu tento adequar aos 2. Pensar o seguinte, eu estou em Portugal agora. Pode ser que amanhã eu resolva voltar para o Brasil. Pode ser que eu vá para outro lugar. Epidemiologicamente, quais são as meningites mais importantes aqui? Meningite B é a prevalente em Portugal. A CWYC é prevalente no Brasil. Eu faço as 2. Gente, a melhor coisa do mundo, sabe o que é? É você estar aqui em Portugal e ter uma pediatra brasileira. Pronto. Olha só, resolve a vida inteira. E é por isso que eu convidei a Mônica aqui para o nosso primeiro podcast, porque é o que resolve a vida. Você já pensou que loucura eu ter que ficar pensando? Ainda mais eu, que sou a pessoa mais desorientada do mundo. Isso você não sabe. Eu ficar pensando, meu Deus, tem a meningite, isso, tem aquilo. Não, e eu tenho pelo amor de paciente Deus, turco, toma aqui, cuida. turco, inglês, francês. Agora uma pergunta bem pessoal. Você fez uma mudança muito grande na sua vida. Você, seu marido, seus filhos estão voando pela Europa, né? Foi para a Alemanha, depois para Amsterdã, agora também são do mundo. Você é feliz aqui em Portugal? Sou feliz. Eu sempre falo o seguinte, outro dia, foi uma paciente turca, né? Eu estou atendendo muitos turcos, por conta das questões políticas, né? E ela me falou, eu tenho 2 filhas mulheres que eu não quero que cresçam na Turquia. Claro. E ela me perguntou assim, doutora, fica mais fácil? Então, fica mais fácil. Vai, a cada dia, né? Vai. Mas assim, eu tenho ido ao Brasil 2 vezes por ano, por questões do meu pai, né? Mora lá, problemas de saúde dele e tal. Cada vez que eu vou no Rio de Janeiro, eu vou tomar uma graviola no Leblon. Comer um pastel e tomar um caldo de cana. Que eu tô andando na praia, assim, encontro uma amiga do colégio, sabe? O peito aperta, né? Aí fala, será que eu tô fazendo certo? Essa é uma pergunta que eu acho que vai acompanhar a gente a vida sempre. toda. A vida toda. Não tem lugar perfeito. É verdade. Né? Então, tem vantagens e desvantagens. A minha filha, por exemplo, ela pensa em morar um tempo no Brasil, né? O namorado português foi para lá, não queria voltar. Mentira. Não, vai para lá. Olha só, ele falou assim. É muito feliz. Ele falou para ela assim, feliz, olha, a minha permissão de ficar 3 meses, daqui a 3 meses eu volto. Ela falou, não, pode vir. É muito engraçado. Imagina. Agora, meu filho já curtiu, ficou 40 dias lá agora, mas fala, mãe, minha vida está na Europa. Então, eles são cidadãos do mundo. Meu filho tem 3 passaportes, minha filha tem 2, eu tenho 2, né? Então, eles têm a porta aberta, eles podem ir para onde eles quiserem. Mudou muito para os seus filhos a perspectiva? Porque eu falo muito dos meus filhos. Meus filhos vieram para cá com 5. Estão agora com 12. Nossa, já? Cruzes. Tá rápido, né? Passa rápido, né? E eu falo muito que a mudança maior para eles é a perspectiva de vida que eles vão ter morando aqui. Exato. Por exemplo, a minha filha tinha menos de 18 anos, ela participou ela é advogada, direito internacional. Estudou em Leiden, em Haia, que é o centro disso. Mas ela, com 15, 16 anos, ela fazia conferência da ONU Júnior em Cambridge, eu não sei aonde, daqui a pouco, mãe, eu vou para Cambridge. Não vai para Cambridge, menina. Você não, olha, eu já vi. Tem o hostel, a passagem, ela vinha com tudo já pronto. A passagem, o hostel, o grupinho de amigos que ia. Eu falei, tá, né, vai. Né? É que nem a gente, é que nem no Brasil, você dizer assim, vamos supor, uma pessoa mora no interior da Bahia e dizer assim, eu vou para o Rio de Janeiro fazer um curso. É isso. É assim, é tudo pertinho. Então, eles estudaram e, né, conheceram pessoas, interagem, tem amigos do mundo inteiro, entendeu? E que frequentam a minha casa. Volta e meia tem espanhol lá em casa, quando o Gabriel traz os amigos para conhecer Portugal, e traz o alemão, e o alemão adorou feijoada, meu marido fez feijoada, enfim. Essa cultura, essa possibilidade. Esse acesso. Eu acho muito legal. Eu acho que esse acesso para os filhos, para a gente muda a vida.
Nós ganhamos e perdemos muitas coisas, porque a gente já tem uma história maior para trás. Mas eu acho que a perspectiva para eles... Posso te dizer o que eu acho que é o pior? É a família. Eu não tive esse problema, É a porque a minha família. família é muito pequena. Pois Minha mãe é. veio comigo. O pior é a família. Minha mãe agora mora aqui, meu sogro faleceu recentemente, mas eu ainda tenho minha sogra e meu pai no Brasil. Você está Então, sempre com o teu fica coração aquela dividido, preocupação, né? acontece alguma coisa, vai ter que fazer a cirurgia. Isso eu acho que é a pior coisa. É uma coisa que Entendeu? acompanha a vida do imigrante para sempre. A gente teve a pandemia, né? Aquela época de pandemia foi horrível, porque a gente tinha as informações, a gente não podia sair daqui. Eles não podiam vir, né? Aquilo foi muito ruim. Foi bem duro. Aquilo foi muito ruim. Sem pandemia, a gente tem mobilidade. Se você tiver, se planejar, eu já comprei minha passagem em junho. Pacientes, 10 de junho, eu estou no Rio, tá? Eu levei 5 anos para ir, porque eu sou tão apaixonada pelo Rio que eu sabia que se eu fosse, ia doer. Pois é, para mim foi exatamente o contrário. Eu precisei ir devagar, ia lá, passava uma semana, 10 dias, atendia. Foi ótimo, eu largava o marido com 2 adolescentes, ia passar uma Graças a Deus, semana... que bênção, férias, uhul! Uma semana no Rio de Janeiro, tomando aguinha de coco com as amigas. Atendi o dia inteiro, final do dia... Isso é uma boa ideia para fazer. Muito Isso é uma legal, boa ideia. muito legal. E aí, foi assim aos pouquinhos, sabe? Então, isso foi bom para mim. Eu tenho paciente meu que veio morar... Você acredita que eu tenho uma de 23 anos, veio fazer faculdade aqui, engenharia? A mãe chegou no consultório e falou, toma Lívia, que você conhece desde que usava fralda, tá aqui. Se você, eu falei para ela, só pode ir para Lisboa, pode passar para Lisboa, porque até a tia Mônica... Não, estamos ficando velha, Mônica. Pelo amor de Deus. Eu tenho paciente que foi parar no consultório com a filha, já, alguns. Que tristeza. Eu comecei muito nova, vai lá. Eu comecei com 24, estou fazendo 54, e o meu primeiro paciente, ele tinha 14. Então, meu primeiro paciente já vai fazer 44 anos. Uma pergunta bem importante. A gente falou muito do que você ganhou, você, seus filhos, no âmbito pessoal. E profissionalmente, você abriu mão de muitas coisas, mas você teve ganho nessa mudança para Portugal? Eu aprendi um jeito diferente. Porque, assim, eu não fazia urgência há alguns anos, eu estava só no consultório. Eu tive que reaprender, né? Então, desde as coisas bobas, tipo... Primeiro paciente que eu atendi na vida em Portugal era uma sinovite transitória do quadril. Em termos médicos, quando você pega um vírus e que inflama a articulação coxofemoral e a criança começa a mancar, tá? E aí eu tinha que pedir uma ultrassom. Aqui não é ultrassom, é ecografia, isso eu sabia, ok? Sinovite, ANCA, não tinha no sistema, não existia. Não tinha quadril, já sem querer falando português de Portugal. É ANCA. Eu não achava a ecografia para pedir no computador, de jeito nenhum. Chego a bater na colega, me ajuda aqui, eu estou querendo uma sinovite do quadril. Ela, oi? Não, articulação coxofemoral. Ela, Aí ela, ANCA. Poxa, ANCA quem tem é bicho pra gente. Então, assim, desde essas dificuldades... Eu não sabia nenhum medicamento. Me convidaram. Me convidaram, eu falei, eu vou. Cheguei lá, quando eu falei assim... Aí ela falava, Benuron. Eu falava, Aí eu entrava no Google e olhava, princípio ativo. Ok. Examinar paciente e medicar eu sabia, mas eu não sabia o nome de nada. Nem das partes, nem dos medicamentos. Então, essa adaptação foi difícil. É um aprendizado, né? É um aprendizado. E isso que eu falei também, um jeito diferente de fazer, né? Medicina. E eu aprendi também um jeito diferente. Eu acho que eu também mudei, aprendi muito. Fiz uma pós-graduação no Santa Maria, que foi um ano de pós-graduação, era sexta e sábados. Foi bom porque eu fui vendo, não só os termos, mas... integrando mais, exato, né? Até no meio médico. Exato, né? Exato. Agora não é fácil nunca. Nada é fácil. Você tem que largar muitas premissas, muitos jeitos de fazer as coisas. Você tem que largar sua família para trás, sua cultura para trás. Agora, Lisboa, nos últimos anos, né, virou reduto, né? A gente tem o Guimas, né? Vamos combinar. Guimas. Não, gente, olha só, pastel do Guimas. Não, eu conhecia a Domingos. Isso é uma coisa que só carioca entende. Só carioca entende. E ela falava, Mônica, não vale a pena abrir Guimas. Eu estou pensando em fazer um Guimas aqui, mas não vale, não tem brasileiro, não tem carioca. Isso é muito carioca. Não sei o quê. Só que isso é muito carioca, é uma marca. Eu falei, tal.
De repente, Só vive lotado. encheu Carioca, Cascais, que eu costumo dizer que é a Barra da Tijuca. Então, a Barra da Tijuca... Eu digo que Leblon. Mix, né? Mix. Você mora aqui, né? Agora tô. Eu morei 8 anos no Restelo e acabei vindo pra Barra. Pra Barra. A Barra é Cascais, tá, gente? Pronto. Aí, quando ela abriu, eu falei, não acredito. Eu já fui umas 3 ou 4 vezes. Você deve estar aí pensando assim, meu Deus, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, eu vou mudar. Como é que eu faço para falar com essa médica? Vai aparecer aqui embaixo, olha. O que eu posso dizer? É um conforto enorme, nós mães, sabermos quem vai cuidar do nosso filho quando a gente está aí. Você sabe que você já tem uma referência que culturalmente é igual à nossa, que entende os nossos medos, que entende as nossas angústias. Isso é a mão no coração. Mas eu não atendo só brasileiros, né? Coitados dos meus portuguesinhos também. Não, portugueses, turcos, né? Muitos americanos, a gente está tendo muito americano, agora, né? Assim, facilita o fato de eu falar alguns idiomas, né? Isso abre a porta, né? Não é à toa que a doutora Mônica é super conhecida aqui em Portugal, não é? Minha querida, olha, obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Obrigada por ter vindo aqui. Eu sei que teu dia é um corre-corre danado. Tiro, porrada e bomba. Já estou atrasada, vão me matar hoje, mas tudo bem. Muito, muito obrigada. Mas foi, olha, obrigada pela oportunidade. Eu falo para vocês, assim, realmente Portugal cada vez mais está muito parecido com o Brasil e eles têm essa receptividade em relação a gente, né? E eu acho que, por exemplo, as grandes capitais, Lisboa, Porto, Braga, a gente não... As grandes cidades, a gente não sente tão diferente. Não sente. A gente escuta português do Brasil em todos os lugares. É isso, queridos. Olha, muito obrigada pelo seu tempo. E, Mônica, obrigada. Nada, viu? Querida, obrigada. Um beijinho para vocês e muito sucesso pro seu podcast. Estou muito honrada, fiquei assim, super estressada de vir falar logo, mas a Patrícia me deixou super à vontade, então uma conversa. Eu não olhei para a câmera e ficou tudo ótimo. Não é? Não é? Beijo, gente. Beijinho. Tchau.